Olá pessoal, vamos discutir nessa aula o uso dos alicates para ativação. Em algumas situações, poderá ser necessário utilizarmos alicates para pequenas correções. Ainda que o setup tenha sido bem planejado, a deformação do plástico do alinhador pode não exercer força suficiente para finalizar o movimento. Assim, ativações pontuais, feitas com alicates de detalhamento, vão ajudar a exercer essa força adicional para finalizar o movimento desejado. Os alicates provocam pequenos abaulamentos no plástico, o que vai ajudar a exercer uma força extra para pequenos movimentos. No caso dos alinhadores planejados virtualmente, não é necessário fazer alívio ou criar espaço para movimentação como no sistema SIX. Lembra que o alicate só é indicado quando no modelo virtual aquele movimento já aconteceu, mas o dente não conseguiu chegar no ponto final desejado. Então, vamos ter um espaço ali entre o dente e o alinhador, justamente no ponto que o dente deveria ter movimentado. Aí, o ponto de pressão criado com o alicate vai empurrar o dente naquela direção. Além do espaço no alinhador para o dente movimentar, é importante verificar os contatos proximais, pois qualquer interferência vai impedir o movimento dentário. Existe uma série de alicates que podem ser utilizados para recortes e ativações. Nos alicates de ativação, a ponta do alicate determina o tamanho e tipo de ativação. Alguns movimentos precisam de uma ativação maior, enquanto movimentos mais pontuais e dentes menores precisam de uma ponta mais delicada. O que muda nos alicates é basicamente isso. As ativações devem ser pequenas, pois se gerar muita força, o alinhador pode não adaptar. E pelo mesmo motivo, não devemos ativar vários dentes ao mesmo tempo. Para saber onde vamos fazer a ativação, precisamos relembrar a biomecânica do alinhador e entender que o plástico empurra o dente. Então, a ativação do alicate vai dar um empurrãozinho para o dente chegar na posição final. Vamos ver agora, em sequência, uma série de ativações que nós podemos utilizar. A primeira ativação é para fazer o movimento vestibulingual. Devemos fazer uma ativação no centro da coroa. Se você sair do centro no sentido mesodistal, vai provocar rotação. Já no sentido cervical incisal, você muda a tendência de inclinação do dente. Então, quando você precisar vestibularizar um dente, você deve fazer uma ativação no centro da coroa, na face lingual. Note o abaulamento gerado pelo alicate. Agora, quando você precisar fazer o movimento de lingualização, você deve realizar a ativação na face vestibular do dente. Note novamente o abaulamento gerado pelo alicate, que vai empurrar o dente na direção desejada. Nos movimentos de rotação, poderemos ter 3 tipos de rotação, dependendo do centro de rotação do movimento do dente. Quando o centro de rotação estiver na mesial, vamos movimentar a distal do dente, para dentro, in, ou para fora, out. Quando o centro de rotação estiver na distal, vamos movimentar a mesial do dente para dentro, o in, ou para fora, out. Agora, quando o centro de rotação ficar no centro do dente, teremos o movimento da distal para um lado e para mesial para outro, podendo ser distal in e mesial out, ou distal out e mesial in. Vamos ver alguns exemplos. Para fazer o movimento mesial in, vamos fazer a ativação na região mesial da face vestibular. Assim, vamos gerar o movimento mesial in. Note o abaulamento gerado pelo alicate que vai empurrar o dente na direção desejada. Já no movimento de rotação distal in, o centro de rotação fica na mesial. Então, fazemos a ativação na região distal da face vestibular, para provocar o movimento distal in. Note o abaulamento que vai empurrar o dente na direção. Agora, quando queremos o movimento combinado distal in e mesial out, o centro de rotação vai ficar no centro mesodistal do dente. Então, vamos precisar de 2 ativações. Uma na distal vestibular, para realizar o movimento distal in, e outra na mesial lingual, para fazer o movimento mesial out. Então, nesse caso, teremos 2 ativações do mesmo dente. Se quiser realizar o movimento distal out e mesial in, basta inverter as ativações. No caso que foi programado um movimento radicular para lingual, uma força extra poderia ser aplicada na vestibular cervical do dente. Com o alicate horizontal, realizamos uma ativação na vestibular do dente, na região cervical. Caso queira o movimento vestibular de raiz, essa ativação deve ser feita na face lingual do alinhador. Nos casos em que foi programado o movimento de translação e estiver ocorrendo a inclinação dos incisivos, o movimento de torque poderá ser aplicado
para ajudar na formação do momento de força responsável pela translação. Realizamos uma ativação na cervical vestibular e outro na incisal lingual desses dentes. Nos dentes posteriores que estão em processo de distalização, uma força adicional pode ser realizada no plástico para finalizar o movimento. Essa ativação deve ser feita o mais mesial possível, por vestibular e lingual, a fim de empurrar o dente na direção desejada. Verifique no planejamento virtual quando ocorre a distalização para usar o alicate e finalizar o movimento. O mesmo raciocínio da distalização pode ser utilizado para finalizar o movimento de mesialização dos dentes posteriores. Realizamos uma ativação na face distal do dente para empurrar esses dentes para a mesial. Nos dentes anteriores, o movimento mesodistal é mais difícil de detalhar com alicate. Isso porque não conseguimos um ponto de apoio proximal para ativar o movimento. Dessa forma, a gente faz uma ativação em formato de cunha na proximal, por vestibular e lingual, o que gera uma força nos dois sentidos. É esperado que apenas o dente que tem espaço movimente. Os alicates também podem ser utilizados para aumentar a retenção do alinhador. Nesses casos, realizamos uma ativação na meia do molar por vestibular e lingual. Essa ativação deve ser feita aos poucos e checado na boca do paciente a retenção do alinhador, porque se ficar muito forte, pode até abrir diastema naquela região. Então, use essa ativação apenas quando for necessário, porque na maior parte das vezes, os attachments posteriores planejados já fazem esse papel de retenção. Pessoal, os alicates, conforme mostramos, são um excelente recurso para poder finalizar o movimento. Nem sempre o plástico de forma necessária para conseguir atingir as forças suficientes para realizar aquela movimentação. Então, os alicates ajudam a suprir essa deficiência biomecânica dos alinhadores. Utilize bastante esse recurso, principalmente no final do tratamento. Faça a repetição da última placa 1 ou 2 vezes para ativar com o alicate. Assim você vai conseguir finalizar melhor os casos e diminuir bastante os refinamentos. Não deixe de consultar o workbook em caso de dúvida. Obrigado.